Um paciente arrogante deu um tapa em uma enfermeira por injetou nele e a levou ao tribunal. Mas o que o juiz disse silenciou a todos. Tribunal. O dia estava apenas começando. Tudo começou quando Clara retomou seu turno. Naquela manhã de segunda-feira. Mal sabia ela do perigo que a aguardava. Ela estava apenas colocando seu crachá de enfermeira quando a sirene de emergência tocou. Um alarme agudo e urgente soou. Som que cortava a rotina zumbido da enfermaria. Um homem na casa dos 50 anos estava sendo levado às pressas, não em uma ambulância, mas seu próprio veículo. A notícia se espalhou rapidamente. Possível crise hipertensiva. Chegada privada. Suspeita-se de comportamento VIP. Do lado de fora, um carro de luxo preto brilhante parou bruscamente em frente à entrada de emergência. Sua superfície polida refletia o sol nascente como um espelho. A porta do passageiro abriu-se de repente, e ele saiu. Gregory Arrow. Ele não andava muito. Enquanto marchava de queixo erguido e peito estufado, olhos escondidos atrás de espelhos caros óculos de sol. Gregory House não era apenas um empresário. Ele era um furacão ambulante de direito adquirido, CEO de um conglomerado de tecnologia, e um homem há muito acostumado à obediência, não eram conselhos. Sua presença atraía olhares, não admiração, apenas tensão. Ele passou direto pela recepcionista, toda confiante. E entrou na sala de emergência, acenando. Pacientes à parte murmurando sobre o terceiro ineficiência mundial. Uma mulher esperando com seu filho se encolheu ao passar por ele. Enquanto isso, as enfermeiras trocavam olhares cansados. Olhares. Alguns já conheciam o nome. Gregory tinha esse tipo de reputação. Barulhento, controlador e profundamente desdenhoso. De qualquer pessoa que não esteja usando um Rolex. Alguém que sabe o que está fazendo. Você latiu para ninguém em particular. Isso é uma piada. A enfermeira Clara James era ao revisar o prontuário de uma paciente, o nome dela apareceu. Foi chamada pelo interfone. Enfermeira Clara para o quarto antes. Paciente imediato cuidado. Ela fechou a ficha, endireitou-se. Sua postura, e abriu caminho através do corredor lotado. Seu passo era calmo, ela tinha experiência. Já tinha visto emergências. Trauma, até mesmo violência, mas nada preparou-a para a lição. Um homem em particular estava prestes a fazer o parto. Ela entrou na sala antes de encontrar Gregory andando de um lado para o outro como um leão numa jaula, uma mão pressionado teatralmente contra o peito dele, outra pessoa digitando mensagens freneticamente. Estou no pronto-socorro agora. Não, eles são mais lentos que a internet de escada. Ele disse ao telefone. Quando ele viu Clara, ele a examinou de cima a baixo e zombou. Você é a enfermeira. Sim, senhor. Arrow, respondeu ela profissionalmente. Vamos acomodá-lo, para que possamos tirar suas fotos. Sinais vitais. Ele desmaiou no hospital. Cama com um gemido como se estivesse fazendo um favor ao mundo. Clara começou gentilmente o exame. Pressão arterial, pulso, níveis de oxigênio, tudo isso enquanto ele resmungava sobre atrasos e ameaçou trazer o pare com esse circo. Ela ignorou. O teatro. Seu tom permaneceu firme, as mãos dela, com certeza. Os números não mentem. A pressão arterial de Gregory estava perigosamente alta. Alto.
O médico havia prescrito uma injeção antihipertensiva imediata para estabilizá-lo. Vou administrar uma injeção intramuscular rápida para diminuir sua pressão arterial. Clara explicou. Com calma, preparando a seringa. Gregory zombou. Vocês adoram se agarrar. Pessoal, não é? O que vocês estão achando? Fora da faculdade de enfermagem. Clara não respondeu. Resposta. Ela arregaçou a manga dele, limpou o local da injeção e posicionou a agulha. Não me toque, ele avisou. Eu precisava fazer isso antes que ela pudesse terminar. Ela apliquei a injeção delicadamente. Acabou. Em segundos. Um ato de cuidado, preciso e necessário, mas a resposta foi instantânea e violenta. A mão de Gregory voou através do ar com velocidade e força impressionantes. A palma da mão aberta dele atingiu o rosto dela com força, o som dele rachando através da estéreo quarto como um trovão. A seringa caiu no chão com um estrondo. Clara tropeçou. Para trás, sua bochecha corando, sua respiração, a voz dela ficou presa na garganta, disse ela. Você é arrogante. Pirralha, gritou ele. Como você ousa? Me injetou uma agulha sem permissão. Do lado de fora da sala, todas as cabeças se viraram. Duas dos enfermeiros entraram correndo. Clara, atônita, a princípio, ela não se moveu. Sua mão lentamente levantou o rosto, a respiração superficial. A segurança chegou em segundos. Gregory, agora vermelho de raiva e sem demonstrar qualquer arrependimento, apontou para Clara. Ela me agrediu. Disseram-me para não me injetar. Os guardas formam um semicírculo protetor ao redor Clara, enquanto supervisora, juntou-se à cena. Clara, sempre serena, conseguiu. Apenas um sussurro. Verifique o pedido. Era prescrito. Fiz tudo conforme o prescrito. Livro. Gregory saiu furioso da sala. Ainda estou furioso. Todos vocês vão se arrepender disso, disse ele. Rosnou enquanto era escoltado para outro lugar. Quarto sob vigilância. Vou processar este lugar inteiro. Instituição. Aquela mulher está acabada. Na sala de descanso, Clara sentou-se em silêncio. Ela não chorou. Não naquele momento, mas sua bochecha. Ela sentia uma pulsação forte e seu coração disparava. Equipe moviam-se ao redor dela como sussurros em uma tempestade silenciosa. Alguém lhe entregou a imigração. Outra pessoa ligou para o administrador. A equipe jurídica do hospital foi notificada. Clara apresentou um boletim de ocorrência formal. As testemunhas já estavam se preparando. Declarações. Ainda assim, o choque daquele momento permaneceu em seu peito como um hematoma que ainda não havia se formado. O tapa era mais do que físico. Carregava engrenagens. Do descaso que mulheres como ela sofreram em silêncio. Ele não a tinha apenas batido. Ele tentaram humilhá-la. E, no entanto, ela fez o seu trabalho perfeitamente. Mais tarde naquele dia, Gregory saiu do hospital contra conselhos médicos, dando ordens aos berros para ele. Telefone sobre ações judiciais. O incidente ainda não tinha chegado à mídia. Mas faria isso porque ele não tinha terminado, e Clara também não. O que Gregory Arrows não sabia o que sua arrogância o cegava. Para ele ver, era que aquela agulha não se limitava a transportar medicamentos. Desencadeou uma mudança. Cadeia de eventos que o levariam direto para um tribunal. E lá,
Por pela primeira vez em muito tempo, ele não estaria no controle. Ele pensou que sua riqueza podia silenciar uma enfermeira. Mas ele era prestes a aprender que dignidade, quando pressionada de longe, tem voz própria. E quando Clara finalmente falou, assim como toda a nação. Dias depois, manchetes em chamas. CEO processa enfermeira por agressão. A imagem que acompanha a manchete é uma tela dividida. À esquerda, Gregory Arrow saindo do tribunal. De óculos escuros e com um sorriso irônico. À direita, a enfermeira Clara James e o uniforme azul, uma leve quimose ainda é visível em sua bochecha. A história ganhou repercussão nacional. Programas de entrevistas pegam. Os painelistas discutem. Online os comentários inundam todas as plataformas. Alguns questionam as ações de Clara, outros indignada com a arrogância de um homem tentando usar a lei como uma espada, em vez de do que um escudo. Mas agora o caso muda. Da especulação ao julgamento. A verdade não virá. Não se esconderá mais atrás das manchetes. Isso irá ter que se levantar no tribunal. Dentro do imponente tribunal da cidade, os corredores estão repletos de câmeras e sussurros. É um espetáculo. Alguns vieram em busca de drama, outros em busca de justiça. Muitos apenas querem ver se uma enfermeira, quieta, comum, sem riqueza ou fama, pode possivelmente vencer um homem como Gregory Arrow. Na sala de audiências 4B, Clara ela permanece imóvel à mesa da defesa, ela com as mãos no colo, sua expressão ilegível. Ela está vestida de azul marinho. Maquiagem mínima e seu crachá de enfermeira. Cuidadosamente guardado dentro de sua bolsa. Advogado, Malcolm Lee, calmo mas figura formidável, revisar suas anotações ao lado dela. Ele não tem frescuras, apenas fatos e um vídeo. Do outro lado do corredor, Gregory está flanqueado por uma frota de advogados e ternos de 3 peças e sapatos brilhantes. Seu principal conselheiro, Charles Langley, demonstra confiança e ritmo. Com um charme discreto. Gregory relaxa. Como se estivesse esperando um voo atrasado, não um veredicto que pudesse destruí-lo o nome ou dela. O juiz em sério honorável Eleanor Duz. Ela é conhecida em círculos jurídicos como um absurdo árbitro, infame por desmantelar argumentos mal preparados com um único olhar. Sua reputação a precede. Ela não tolera exibicionismo. Ela valoriza a verdade. Todos de pé, diz o guarda. Todos se levantam. O juiz dá um único aceno de cabeça antes de se sentar. Sente-se. Ela diz. E assim, de repente, o julgamento começou. Começa. Langley abre o processo para o autor da ação. Vossa Excelência, ele começa, com a voz suave como seda. Este é um caso sobre direitos, sobre autonomia. Meu cliente, um respeitado executivo, procurou ajuda médica e foi em vez disso, foi submetido a uma violação de seus direitos. Pessoa. Ele comunicou claramente que ele não consentiu com a injeção. Apesar disso, a enfermeira Clara James à força administra medicamentos, causando-lhe sofrimento emocional e trauma físico. Ele se vira para o júri. Imaginem-se. Em sua posição, vulnerável, doente e então, de repente, injetado contra você vontade. Isso não é atendimento médico. Isso é ataque. Suspiros fracos ecoam por toda parte. O tribunal. Alguns jurados mudam de posição. Desconfortavelmente. Langley continua. Meu cliente não está aqui para destruir uma reputação dele.
Ele está aqui para restaurá-la. Próprio, para lembrar a este tribunal que profissionais, independentemente do seu título, ainda estão sujeitos às regras. Juiz dá-os a nota. Ilegível. Quando é a vez de Clara, lê Malcolm, mas não se levanta. Com drama. Ele simplesmente fica parado, ajustando-se seus óculos, e diz, meritíssimo, nós concordo. Trata-se de responsabilidade. Mas não foi a enfermeira Clara que falhou nisso. Dever. Ele gesticula em direção à tela. Em frente à sala. Com sua permissão, gostaria de apresentar provas de câmeras de segurança do hospital. Juiz Dawes. Acena com a cabeça. As luzes diminuem ligeiramente. O quarto fica tudo em silêncio. A filmagem é reproduzida. É preto e branco, silencioso, mas cristalino. Claro. Mostra Gregory entrando no hospital, dispensando a recepcionista com um gesto de mão. A enfermeira Clara se aproxima dele em uma sala de tratamento. Ela fala calmamente. Ele faz gestos agressivos. Ela prepara uma injeção, suas mãos firmes, sua postura ela estava calma. Então acontece. Ele lhe dá um tapa. Mesmo sem áudio, o impacto é visível. Clara cambaleia para trás. A agulha cai. Gregory grita. A segurança chega. A imagem congela no olhar atônito de Clara. Rosto, marcado pelo profissionalismo, não pânico. As luzes voltam. Reed se vira para o júri. Esta filmagem captura tudo que as manchetes ignoraram. A enfermeira fazendo seu trabalho. Paciente reagindo. Não com dor, mas com violência. Gregório inclina-se para a frente na cadeira, sua calma estalando. Langley se apressa em protestar. Seu honra, essa filmagem não inclui áudio. Não podemos saber o que foi dito. Meu cliente disse claramente para ela não tocar. Ele. O juiz não interrompe. E ainda assim, seu cliente agrediu fisicamente uma enfermeira. Correto. Langley hesita. Ele respondeu. Emocionalmente, por medo. Reed intervém. E será que o medo agora é uma justificativa para a agressão? Porque, se for esse o caso, milhares de profissionais de saúde. Os trabalhadores correm riscos todos os dias. A tensão na sala aumenta. O juiz vira-se para Gregory. O Sr. Arrows. Você. Contestar os eventos mostrados nas imagens. Gregory endireita os ombros. Eu disse a ela para não me injetar. Eu fiz isso. Claro. Ela me ignorou. Ela explicou. Era medicamente necessário. Ela não. Tem a minha permissão. Então você me deu um tapa. Ela. Uma pausa. Então eu reagi. Pessoas reagir. Você se arrepende dessa reação. Gregory olha brevemente em direção ao júri. E dá de ombros. Não exatamente. Ela não tinha. Certo. A sala parece absorver tudo. Uma vez. Essa resposta caiu como uma pedra. Clara é chamada ao banco das testemunhas. Ela caminha. Lentamente, coloca a mão sobre a Bíblia, e faz seu juramento. Sua voz é suave, mas claro. Eu segui as ordens dadas por médico assistente. Eu expliquei o procedimento. Dei-lhe a oportunidade de perguntar. Perguntas. Quando eu administrei a injeção,
estava dentro da legalidade e protocolo médico. No tapa, Reeves pergunta gentilmente. Ela hesita. Seus olhos brilhar. Foi a primeira vez que fui atingido por um paciente. Não era apenas dor. Foi humilhante. Por que você não fez isso? Retaliar. Porque sou enfermeira, ela diz. Simplesmente. Somos treinados para proteger nossos pacientes. Mesmo quando não nos protegem. Um longo silêncio constrangedor toma conta do tribunal. Então, o juiz Dus fala. Ela levanta os olhos das suas anotações. Diretamente em Gregory. Eu presidi. Trabalhei em casos de agressão por 12 anos. Eu tenho vítimas vistas, vítimas reais. O Sr. Arrows, você não está entre eles. Ela muda de posição. Ela olhou para o júri. Inclinou-se ligeiramente. Agora se afaste de sua cadeira de encosto alto, com os cotovelos apoiados no pesado banco de carvalho. Os olhos se estreitaram ao olhar para a tela que tinha. A tela simplesmente piscou e ficou preta. O quadro final ainda estava gravado na memória de cada testemunho. Mente. A enfermeira Clara James, atônita, com uma das mãos no rosto, a seringa caindo no chão com um estrondo. Não. Era preciso som. A laje havia falado. Por si só. Clara ficou imóvel diante do mesa de defesa, mãos firmemente cruzadas. Dela os olhos estavam fixos em um único ponto no parede, em qualquer lugar, menos em Gregory Arrows. Ao lado dela, Malcolm Reeves exalou. Suavemente, mas não disse nada. Gregory sentou-se. Do outro lado do corredor, seu outrora confiante postura agora rígida, mandíbula cerrada apenas um pouco mais apertado. Seus advogados o flanqueiam. Ele como estátuas, esperando, na esperança de que o silêncio significava algo diferente de o que eles temiam, que talvez de alguma forma o juiz estava ponderando as coisas em seu favor. Mas ela não estava. Juiz Dawes finalmente ergueu o olhar. Seus olhos eram penetrantes, fria, cirúrgica. Ela pegou a sua. Gavel não o atingiu, apenas o segurou. Então ela falou. Antes de eu fazer minha realizando, ela começou, em voz baixa e deliberado. Quero abordar o que eu acabei de ver. Seu tom era calmo, mas cada palavra caía como uma gota de ácido. Lento, preciso e repleto de propósito. Este tribunal, disse ela, não é um palco para apresentações. Não é um campo de batalha para o poder, e é mesmo. Certamente não é um lugar onde a verdade é curvado para o conforto dos privilegiados. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem assimiladas. As imagens que acabamos de analisar, ela continua, fala mais alto do que qualquer outra coisa depoimento prestado. Ele captura de forma contundente e clareza no exato momento, Sr. Arrow agrediu um profissional médico por fazer o trabalho dela. Mostra uma enfermeira realizando, ela cumpre seu dever com serenidade. Isso demonstra uma paciente respondendo com violência e isso mostra inequivocamente quem é o agressor. Foi. Uma ondulação passou pelo tribunal, um aperto coletivo de peitos, uma inspiração profunda. Repórter. Os dedos deslizam velozmente pelos teclados. Tribunal. Os desenhistas congelaram seus lápis. No ar. Até o bife ficou um pouco parado. Mais ereto. O juiz inclinou-se ainda mais. Para a frente, com o olhar agora fixo, sem piscar. Sobre Gregory Arrows.
Este tribunal, disse ela, não toleraremos a instrumentalização de privilégio. As palavras soaram como um estrondo. Você, Sr. Aros, não é um vítima. Você é um homem acostumado a usar sua riqueza e influência para descartar situações à sua vontade. Mas desta vez, você ultrapassou os limites. Você agrediu alguém. Enfermeira. Uma das pessoas que este país representa. Se apoia em seus momentos mais sombrios. E quando confrontados com as consequências de você escolheu não fazer isso por conta própria, com base em suas próprias ações. Humildade, não responsabilidade, mas litígio. O rosto de Gregory se contraiu. O sorriso que ele ostentou durante a maior parte do julgamento, arrogante, divertido, intocável, tinha desaparecido. Em seu lugar, algo mais próximo. Incrédulo. Sua boca se abriu ligeiramente. Como se fosse responder, mas nenhum som saiu. A juíza Dawes prosseguiu, elevando a voz. Não em volume, mas em peso. Você pegou essa mulher, essa profissional, essa cuidadora, e arrastou o nome dela por a lama. Você a pintou como imprudente. Você a chamou de perigosa e fez tudo disso não porque você foi prejudicado, mas porque você ficou envergonhado porque você disseram-lhes que não. O tribunal ainda estava. Mas pulsava com emoção. Gastos de ondulações se espalharam pela galeria quando o vídeo foi reproduzido. Sim, mas isto era diferente. Isso foi julgamento. Real e cru, envolto em vestes e falado de o assento mais alto da sala. Juiz da voltou brevemente sua atenção para Clara. Seu olhar suavizou-se ligeiramente. Enfermeira James, ela disse, você demonstrou algo que poucas pessoas neste tribunal poderia combinar. Autocontrole sob pressão, profissionalismo diante de humilhação e uma firmeza inabalável compromisso com o seu dever. Você é o que a palavra essencial realmente significa. Clara engoliu. Suas mãos ainda estavam entrelaçadas. Apertado em seu colo, com os nós dos dedos brancos. Então o juiz olhou para Gregory, para ela. O olhar se aguçou novamente. Sr. Arrow, deixe para que fique bem claro, este tribunal não é seu. Sala de reuniões. Este sistema jurídico não é um das suas aquisições. Injustiça não é à venda. Cada frase impactou mais do que o último. Os repórteres mal conseguiam acompanhar. A galeria do tribunal estava vidrada. Sem fôlego. A mudança era visível no ar. Algo tectônico e definitivo. O julgamento não estava apenas se desenrolando. Ele virou-se. Gregory tentou falar, tentou recuperar alguma parte do quarto que antes lhe pertencia. Ordenou, mas seu próprio advogado colocou com a mão no braço dele, sacudindo-o sutilmente. Cabeça. Era tarde demais. O juiz assentou-se, ela baixou o punho e golpeou. Não era necessário. As palavras dela foram as veredicto antes do veredicto. Esta nação é construída sobre os ombros de pessoas comuns. Pessoas que realizam trabalhos extraordinários sob pressão extraordinária. Enfermeiras como a Sra. James são os heróis silenciosos que sustentam o fila quando todos os outros correm. Ela desenhou num fôlego só, firme e sereno. O que foi visto naquela tela não foi apenas uma tapa. Era uma metáfora para todas as vezes. Alguém no poder interpretou mal a autoridade. Para a imunidade. Foi um lembrete de que não. Não importa quão rico, quão conectado, ou como se tem direito a, está acima a responsabilidade.
O silêncio no tribunal estava ensurdecedor. Até mesmo os repórteres pararam de digitar por um tempo. Momento. As pessoas se inclinaram para a frente, mal conseguindo se inclinar. Respirar, como assistir ao clímax de um filme. Mas isso não era ficção. Era real, e o palco era de Gregory, mas só para que pudesse ser tirado dele. O juiz Dawes bateu o martelo uma vez, não alto, mas definitivo. Vou emitir-meu. Ela disse que a decisão formal seria tomada em instantes. O tom se instala como poeira depois de uma tempestade. Mas fique registrado. Este tribunal reconhece a verdade pelo que ela é, não aquilo que aparenta ser. Com isso, ela se levantou. O tribunal voltará a se reunir em 10 minutos. Minutos. Ela desceu do banco. E saiu pela porta lateral, ela vestes negras arrastando-se atrás dela. A sala irrompeu em aplausos, não em vivas, ainda não. Mas em som. Os repórteres fugiram para o corredor. Os participantes cochichavam, atônitos. Admiração. Alguns aplaudiram suavemente antes de parar. Eles mesmos. Na mesa de defesa, Clara ela permaneceu imóvel. Seu rosto manteve-se sereno. Mas dentro do peito dela, seu batimento cardíaco como um tambor de guerra. Não com medo, mas com alívio. Com vindicação. Do outro lado do corredor, Gregório estava sentado como se fosse feito de pedra, os lábios pressionados em uma linha pálida e trêmula. A mídia, que antes era sua aliada, já estava mudando. Lindsay não está mais focado em o admirava, mas também o analisava criticamente. Entrou no tribunal como CEO exigindo justiça. Ele agora estava sentado como um homem. Exposto. O tribunal, que outrora fora seu palco, não lhe pertencia mais. Pertencia à verdade, e ela falou alto, claro e devastador. O gavel tinha esfriado quando o mundo inteiro se pegou fogo. Quando as portas do tribunal se abrirem. Assim que a revista se abriu, as manchetes já estavam estampadas. Atualizando em tempo real, o juiz destrói. CEO em discurso chocante no tribunal. Enfermeira vindicada após caso de agressão viral. Trecho do vídeo da juíza Eleanor da fazendo uma denúncia a Gregory Arrows pela instrumentalização de privilégio já havia sido analisado em relação a 1 milhão de vezes no Twitter, TikTok, YouTube, até mesmo feeds de notícias internacionais. Mas não foram apenas as palavras do juiz que importaram. Isso ressoou. Foi a imagem gravada. Na consciência pública. Enfermeira calma e de voz suave em pé silenciosamente como um homem poderoso que atacou seu ego e sua argumentação foram destruídos em diante de uma audiência nacional. E então quase da noite para o dia, Clara James se tornou uma símbolo. As hashtags vieram primeiro. Hashtag Justiça para Clara, hashtag Respeito às enfermeiras, hashtag Assistência médica sem intervenção. Em poucas horas, eles estavam em alta globalmente. Enfermeiras em todo o mundo. O país começou a publicar os seus próprios histórias, momentos de abuso verbal, intimidação, maus tratos, algumas com fotos de hematomas, outras com selfies emocionadas após turnos duplos. O tweet dizia, todos nós já fomos Clara, mas agora a Clara foi ouvida. A própria Clara no início, ela não sabia de nada disso. Quando ela ao sair do tribunal, ela só queria. Vá para casa. Ela não estava pensando em fama. Ou história ou hashtags virais. Ela queria tirar os sapatos, sentar-se em silêncio no apartamento, e lembre-se de como respirar de novo. Mas o mundo não a deixaria desaparecer.
Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com dezenas de chamadas perdidas. Ligações, redes de notícias, estações de rádio, podcasts de saúde, programas matinais. A caixa de entrada do hospital ficou lotada de mensagens. Algumas de completos estranhos, outras de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, paramédicos, pessoas que ela nunca tinha conhecido, mas que agradeceram ela se mantém firme. Por mostrar ao mundo que tantos outros em assistência médica perdurou silenciosamente. Ela concordou. Para uma única entrevista, apenas uma. Um morador local. A equipe de televisão se instalou no modesto sala de estar do seu apartamento de um quarto apartamento. Clara sentou-se em frente ao câmera em um cardigan cinza, suas mãos apertadas nervosamente em seu colo. Sem maquiagem. Equipe, sem falas roteirizadas, apenas a voz dela. Não achei que faria diferença, disse ela. Disse baixinho. A princípio, eu apenas pensei, eu denunciaria e desapareceria. Já vi isso acontecer antes. Mas quando sentei-me naquela sala de tribunal e percebi alguém acreditou em mim, quando aquele juiz olhou nos olhos e disse, não mais, eu sabia que isso não se tratava apenas de mim. Ela piscou para conter as lágrimas. Eu não queria fama. Eu só queria ser eu mesmo. Ouvi. Esse trecho foi reproduzido em todos os lugares. Grandes redes, CNN, NBC, até mesmo cobertura internacional da BBC e lazer. Editoriais a chamavam de o rosto. De resiliência silenciosa. Defesa da saúde. Grupos postaram citações dela em banners. Um deles. A revista a chamou de Rosa Parks dos anos 90. O posto de enfermagem. Enquanto isso, no outro lado da história, Gregory Arrows viu tudo desmoronar. Sua equipe de relações públicas tentaram minimizar os danos. Eles lançaram um pedido de desculpas vago e sem convicção. Não adiantou nada. Trabalho. Patrocinadores desistiram de parcerias com sua empresa de tecnologia. Um dos principais fundos de capital de risco retirou um investimento multimilionário. Investimento em dólares. Inovação de Arrow. As ações caíram 17% em 2 dias. E então o protesto começou. Centenas de enfermeiras e profissionais de saúde reunidos fora da sede de sua empresa em centro de Manhattan. Eles usavam uniformes cirúrgicos. Eles carregavam cartazes com os dizeres, nós curamos. Não nos machucar. E se Clara consegue ficar de pé, você também consegue. Nós. Imagens do protesto foram exibidas em todas as telas dentro do escritório de Gregory Prédio. Funcionários observavam de janelas. Alguns se juntaram à marcha em suas pausas para o almoço. Lá dentro, Gregory sentou-se à sua mesa. Percorrendo infinitamente suas páginas. Telefone. Seu nome, antes associado à inovação, agora estava ligado à vergonha. O vídeo da declaração do juiz que o repreendeu foi editada em memes, dublagens e paródias. Até os comediantes de programas de entrevistas noturnos fizeram piadas. Mas não se tratava apenas de imagem pública. Não mais. Era sobre uma mudança. Pela primeira vez em muito tempo, uma enfermeira se levantou em um sistema que, com muita frequência, silencia-os. E o sistema ouviu. Cartas inundaram a casa de Clara. Caixa de correio. Um grupo de alunos da 3ª série de Ohio enviou-lhe um cartão feito à mão. Obrigada. Por ser corajoso.
Nossa professora diz, heróis usam jalecos. Uma senhora idosa de Wisconsin escreveu, eu me vi em você, querida. Anos atrás, eu também levei um tapa. Mas eu nunca contei para ninguém. Obrigada por contando o mundo em nome de pessoas como eu. Ela chorou quando leu aquilo. Chorei muito naquela semana, não de medo, mas a partir da percepção avassaladora aquele momento privado de humilhação tinha se tornado algo muito maior. Um ponto de virada. Ela não havia pedido por isso. Holofotes. Mas agora que a encontrou, ela não o usou para brilhar, mas para iluminar os outros. Eu não sou especial, ela disse isso em uma entrevista posterior. Existem milhares de enfermeiras como eu. Nós carregamos a dor das pessoas todos os dias. Nós permanecemos. Tarde. Limpamos as feridas. Damos as mãos. Quando ninguém mais o fizer. Não estamos pedindo para aplausos, apenas respeito. E com isso, o mundo inteiro concordou com a cabeça. Porque não se tratava apenas de um tribunal. Isso acontecia em praticamente todas as salas de espera, em todos os lugares. Turno da noite, toda vez que alguém dizia, é só uma enfermeira. Não mais. Clara James mudou isso. No mundo, observando, ouvindo, finalmente escutando, estava ao lado dela. Semanas depois, Gregory Arrow estava sentado em um tipo de lugar desconhecido para ele. Silêncio. Não o silêncio polido de uma sala de reuniões, não a pausa expectante de uma conferência de imprensa. Esse silêncio foi mais pesado, mais pessoal. Ele sentou-se sozinho em frente do Conselho de Profissionais Ética. Sem equipes de filmagem, sem advogados. Protegendo-o. Apenas perguntas, incisivas, claro e conciso. Você entendeu? As implicações de suas ações, Sr. Aros. Ele engoliu em seco. O homem que um dia... Fusões comandadas com um simples movimento de um pin agora tinha dificuldades para responder. Não porque ele ficou sem palavras. Gregory Arrow sempre tinha palavras, mas porque eles não poder que durou mais tempo. Não aqui. Não depois. Tudo. Em toda a cidade, aplausos. Trovejou em uma sala muito diferente. Clara James estava em um palco modesto em Associação Nacional de Enfermeiras Conferência. Seu nome chamou a atenção de uma ovação de pé. Flashes dispararam enquanto ela aceitou uma placa de cristal gravada. Com palavras que expressam coragem e cuidado. Clara James. O mesmo hospital que antes repleta de rumores e dúvidas, agora está cheia. Seus corredores com orgulho. Seus colegas, antes cautelosos, agora radiantes quando eles passaram por ela nos corredores. Pacientes perguntou por ela pelo nome. O que antes havia acontecido, o escândalo havia se transformado em honra, e Gregory assistiu a tudo. Na solidão de sua mansão, ele sentou-se em uma cadeira de couro que parecia mais fria do que ele lembrou. A tela da TV brilhava na sala escura. Ele observava o tribunal. Imagens novamente, não para negar o que aconteceu, mas porque ele não conseguiu parar. No momento em que o tapa atingiu o alvo, a imobilidade do rosto de Clara, a do juiz, palavras condenatórias repetidas vezes, não para refutá-los, mas senti-los. Algo. Pela primeira vez, algo se quebrou dentro dele. A arrogância que outrora o protegia como se a armadura tivesse começado a enferrujar. Não por causa de a lei, não por vergonha pública, mas por a única coisa que ele jamais esperava, reflexão. Ele pensou que o mundo iria bola para frente.
Aquele escândalo foi temporário. Essa riqueza e tempo levariam a história para longe. Mas a história de Clara não desvanecer. Espalhou-se. Seu discurso foi reproduzido em escolas de enfermagem. Seu nome apareceu em livros didáticos ao lado de lições sobre pacientes, relações, resiliência e dignidade. Ela foi entrevistada em podcasts sobre força. Sob pressão. Hospitais realizaram workshops. Inspirada por seu julgamento. Discussões sobre limites, respeito e apoio para trabalhadores da linha de frente. Ela havia se tornado mais do que uma enfermeira. Ela havia se tornado um símbolo. E enquanto Gregory permanecia sozinho, reconstruindo uma reputação que talvez nunca se recupere, Clara construiu silenciosamente um legado que sobrevivera às manchetes. Não com gritos, declarações, mas com graça. E no espaço onde antes habitava a arrogância, Gregory sentiu algo novo. Arrependimento. Um ano depois, o hospital cheirava a café fresco e desinfetante. Como isso? Sempre fazia isso no início da manhã. Mudança. O ritmo dos bips dos monitores, passos suaves e conversas distantes se instalavam. O tom familiar de mais um dia em serviço. Mas algo havia mudado. Sutilmente, profundamente. Clara James caminhou pelo corredor com calma e firmeza portão. Sem pressa, sem hesitação. O mesmo corredor por onde ela outrora passou. Com ansiosa contenção, ela foi recebida. Como um lar que ela havia conquistado. Seu uniforme médico. Eram do mesmo tom de azul marinho que as dela. A etiqueta de identificação foi presa no mesmo lugar, mas o peso por trás de seus passos havia mudado. Ela não era mais a enfermeira que eles sussurraram sobre isso. Agora eles assentiram com a cabeça quando ela passou, sorriu e a cumprimentou com respeito. Bom dia, enfermeiro James, disse um paciente de meia-idade no quarto 204, sentado em uma cadeira de rodas perto da porta. Suas mãos tremeu levemente ao levantá-los em um aceno de gratidão. Obrigado por ontem. Clara fez uma pausa, retribuiu o sorriso e tocou-lhe suavemente o ombro. Estou indo muito bem. Continue assim. Ela seguiu em frente. Descendo o corredor, montado no creme parede colorida entre duas camas estações, penduraram uma placa, elegante, aço escovado com borda azul escura gravada em letras garrafais para Clara James por dignidade sob fogo. Um símbolo de coragem, profissionalismo e firmeza. Cuidado. Nem sempre foi assim. Há um ano, este mesmo corredor tinha sido preenchido com algo mais. Silêncio. Suspeita, uma grande incerteza que a seguiu como uma sombra. Depois Gregory Arrows entrou com esse processo, o hospital se preparou para as consequências. Alguns funcionários duvidavam dela. Outros a evitavam. Não era maldade. Era medo. Medo de que o poder de um nome poderia reescrever a história verdade. Mas a verdade permanecia. A tribunal, o juiz, as imagens. E Clara, silenciosa, serena, inabalável. Ela não gritou nem lutou. Ela não tentar ganhar simpatia. Ela disse a verdade. E então ela deixou que a história falasse por si mesma. Foi nesse momento que tudo mudou. Agora o hospital carregava seu legado, não em bandeiras ou fama, mas sim na cultura. As sessões de treinamento faziam referência ao caso dela. Cartazes e salas de funcionários servem de lembrete aos trabalhadores.
dos seus direitos, das suas proteções, seu valor. Estudantes de medicina estudaram a história dela. As jovens enfermeiras a viram não apenas como colega, mas também como uma lição de vida. No extremo oposto da enfermaria, Clara avistei alguém novo. Uma jovem mulher, com pouco mais de 20 anos, permaneceu ao lado do fornecimento, mexendo no estetoscópio dentro do armário. Seu uniforme médico estava impecável, recém-distribuído. E um pouco grande demais. Ela continuou, ajustando a gola dela, mudando-a de posição. Peso de um pé para o outro. Clara aproximou-se. A garota anotou e endireitou-se imediatamente. Enfermeira James, disse ela rapidamente. Eu sinto muito. Só estou tentando me lembrar qual carrinho. Os 4 setes continuam. Ciele sorriu gentilmente, sua expressão era suave e gentil. Ela viu. Ela mesma naquele movimento nervoso, no 2 mãos cuidadosas e olhares incertos. Ela já havia sido essa enfermeira antes. Tempestade. Você consegue, disse Clara, colocando uma mão reconfortante sobre o jovem braço de mulher. É o carrinho 3. Mas confie, eu sei que na próxima semana você já saberá tudo. Chão como a palma da sua mão. A jovem enfermeira soltou uma risada nervosa, mas aliviada. Obrigada. Clara assentiu com a cabeça. E seguiu em frente, mas suas palavras permanecem na memória, ecoando pelo corredor como um bênção. Lá fora, a chuva começou a cair. Cair levemente, firmemente pela ampla janelas do hospital. As gotas entraram. Linhas prateadas descem pelo vidro, suavizando o mundo lá fora. Os carros se moviam lentamente pelo estacionamento escorregadio. Uma enfermeira segurou um guarda-chuva sobre um paciente idoso sendo levado para fora. Em algum lugar, um recém-nascido gritou. A vida em todo o seu ruído e beleza continuou. Mas para Clara, havia momentos tranquilos e privados, quando o tempo parecia. Ela fez uma pausa. Quando se lembrou daquilo. Nem o tapa, nem mesmo o julgamento, mas o espaço entre a quietude antes do veredicto, a força silenciosa ela se agarrou quando tudo dentro ela queria se separar. Ela não queria lembrar-se da própria voz tanto quanto ela lembrou o peso do silêncio, a pressão de ser observado, julgado, medida, e ela se lembrou do que seguido. Não fama, nem glória, mas mudança. Enfermeiras de outros hospitais tinham escritas para ela. Algumas que ela nunca conheceu. Outros se tornaram amigos. Eles compartilharam suas histórias. Algumas de partir o coração, outras. Irritante, mas todos eles carregavam o mesmo tópico, silêncio necessário quebrando. Ela não tinha pedido para ser a única para quebrá-lo, mas ela conseguiu. E por causa de, ou seja, as coisas começaram a mudar. Um hospital alterou seu código de conduta, adicionando explicitamente proteções para enfermeiros enfrentando abusos. Outra implementação nova treinamento de desescalada. Uma organização sem fins lucrativos. Criou uma bolsa de estudos em nome de Clara para estudantes de enfermagem que demonstram resiliência e defesa. Clara nunca viu ela mesma como líder, mas ela havia se tornado uma das mais silenciosas e duradouras maneira. Não exigindo ser ouvido, mas mantendo-se firme quando outros poderiam ter desmoronou. Seu legado não foi estrondoso. Não foi impresso em outdoors ou não era mais manchete nos tabloides. Continuou existindo.
em meio aos agradecimentos silenciosos dos pacientes. Na força e nas políticas, na maneira uma jovem enfermeira respirou aliviada, sabendo alguém havia chegado antes dela e estava parado. Seu chão. Enquanto Clara retornava em direção ao posto de enfermagem, ela parou junto à janela, olhando para a chuva. A cidade seguiu em frente silenciosamente, deixando-a para trás. Sem saber que um de seus heróis silenciosos estava do outro lado do vidro. Nem todo legado faz barulho. Algumas coisas simplesmente perduram, não estão gravadas em pedra, mas na memória. E para Clara James, isso foi mais do que suficiente. Se você gostou desta poderosa história de Clara James e o confronto no tribunal com Gregory Arus, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscreva-se para mais conteúdo verdadeiro e inspirador. Narrativas. Adoraríamos ouvir os seus pensamentos. O que você acha de como isso tudo terminou? A justiça foi realmente feita? Deixe seu comentário abaixo e nos conte o que achou. Qual parte te emocionou mais? Avalie. Dê uma nota de 1 a 10 para a história e nos conte. Sabemos de onde você está assistindo. Nós adoramos vendo nosso público de todo o mundo.